Deixa eu começar aqui. Pronto, beleza, deu certo. Bom, meu povo, mais uma vez aí, boa noite a todos. Entramos ao vivo aqui na nossa maratona de questões, tá? Mais uma vez, nosso amigo aí, Henrique, aí, aluno da mentoria do professor Antônio aí. Seja bem-vindo, Henrique. Tá? Tenho certeza que você está num grupo aqui onde só tem casca grossa, como diz a história. A galera tá todo mundo almejando o que você quer também, polícia penal, tá? Então, assim, a galera aqui é muito boa, muito tranquilo. Betão tá chegando agora aí, tá? Betão tá chegando agora aí, é o nosso mentor desse grupo aqui. E aí, ó, o que acontece? Temos aí uma maratona com 26 questões, tá? Esse final de semana eu vou dar uma olhadinha nesse edital da Bahia, e ver o que a gente pode explorar aí, tá bom? Betão, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Pois é, a promoção ainda tá de pé, 50% de desconto. Para seus alunos vai estar, viu? Aí tá certo. Eu tava dizendo a Cláudia aqui, o rapaz, o dono do motel de Serra Talhada, é seu parente, é? Porque lá você é você que sabe, e o cara de Serra Talhada é quem sabe é você. É parente, Ele só se inspirou aqui no nome do motel aqui. não é? Já chegando perto de Afogado da Engazeira, não é isso? É. Pois é. Ele, Ah, ele pois foi é, quem fez, pois ele foi quem fez a parte de madeira aqui do meu motel todinho, viu? Aí pronto. depois colocou aquele motel lá. Ah, então ele se inspirou no nome. Ele até tava dizendo agora, vou perguntar a Beto se são família, porque é muito parecido, né, o pensamento. Mas beleza. Betão, eu tô falando pro pessoal aqui o seguinte, que hoje a gente tem uma maratona aí de questões aí, tá? E saiu o edital da Bahia. Esse final de semana eu vou baixar aqui o edital, vou dar uma conferida aqui no assunto e vou começar, na partir da semana que vem, a gente introduzir aqui algumas questões, porque as meninas vão fazer aqui a Bahia, né? Então, como eu estava explicando aqui pro pessoal, você que tá veterano aí, não de velhice, mas em termos de concurso, você já vem ralando um bocado. Alguns você já passou, inclusive alguns você foi chamado, né? Mas assim, você optou porque você tem outro objetivo. Então, assim, até uma fonte de inspiração, né? Você esse dia até me mandou lá o print lá do que você foi convocado, mas eu creio que você não vai, né? Aquela situação. Não, porque Sergipe, o juiz deu favorável a Ah, gente então agora. beleza. Então, a qualquer momento aí, ele vai ser obrigado a chamar, principalmente que lá agora é polícia penal. Aí eu tô. Minha posição lá não é ruim, não. Então Eu acho que beleza. o Glacicleide também vai ser convocado aí, salvo não me engano. Lascleide para onde? Lá no Sergipe também, viu? A gente tá com a nota quase pertinho lá e o juiz deu favorável agora, dia 10. Mas lá no caso para a Polícia gente, Penal. delegado. Não, Polícia Penal lá. Vamos Penal, né? aguardar, né? Entendi. E não vamos parar, não. Só vou parar quando a gente passar, confiando em Deus. Aí tá Viu? certo. Aí É. tá certo. Aí, então um gás aí para vocês aí, ó, tá vendo? Betão fez alguns concursos, tava esperando alguns resultados. É, fiquei até surpreso agora e feliz ao mesmo tempo. Porque Beto tá vendo uma maratona de concurso aí. E aquilo que eu falei para você, viu, Pedro? Tá chegando agora. Pegar a experiência da galera mais antiga aí, né? Até para você focar onde você pode melhorar, entendeu? Natália, Beleza, tamo junto, Vitor. Natália, a outra Natália entrou aí. Beleza? Então vamos aqui resolver agora uma maratonazinha de questões, Betão. E como eu expliquei, eu vou baixar o edital esse final de semana e na próxima aula, na quarta-feira, a gente já comenta sobre o edital e vê o que pode fazer para agregar, para ficar bom para todo mundo. Beleza? Então vamos embora aqui, pegar o bizu aqui dessas bancas aqui. Olha só, meu povo. Dando sequência aí a nossa maratona de questões, tá? Eu baixei aqui 26 questões de concurso desse ano, né, 2024, na área de polícia penal. Já para vocês se enturmando, como diz a história, tá? Dessas 26 questões, a grande maioria, acho que 10 ou 14 questões, se não me falha a memória, não me recordo agora, foi da banca Indecan, tá? E o resto eu dei uma misturada aí, beleza? Então a galera que
ainda pretende fazer o Ceará, como Amanda, que não está online, mas depois vai assistir essa aula. Isso aí é ideal, tá? E Bolacha, aquela situação lá, vamos focar lá naquela situação, depois a gente conversa, beleza? Então, ó, primeira questãozinha aí, que é que fala aí? Fala sobre redes de computadores, não é isso? E ele diz o seguinte, que um procedimento seguro para você transmitir dados entre computadores e conectá-los fisicamente, de modo a criar uma rede dedicada, sem interferências externas. Ponto. Com o intuito de tentar manter o nível de segurança na comunicação entre computadores fisicamente separados, podem, porém conectados à internet, as empresas, porém conectados à internet, vírgula, as empresas simulam suas redes privadas com o uso de uma estrutura de tunelamento conhecido como VPN. Então, o que é que ele quer dizer é o seguinte, o que é que quer dizer VPN? Virtual Private Network, né? Uma rede virtual privada. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa pode criar uma rede virtual privada. O que é que vai acontecer? Quando eu liberar o link para. Liberei para Natália, liberei para Beto, liberei para Cláudio, né? Liberei para Pedro. O que é que vai acontecer? Ao clicar naquele link para você adentrar essa rede virtual, o que é que vai ser necessário? O login e uma senha, né? Que a pessoa, quando cria a rede, ela já libera. Então, pode ser liberada pelo CPF, colocar uma senha padrão de 1 a 8, tá? Então, vai de quem cria a rede. Então, o que é que vai acontecer? Você vai navegar por aquela rede privada, virtual, naquele momento, tá? E a partir do momento que o evento acaba, aquele login deixa de existir, né? Não vá pensando que, fulano aqui, eu estou no 10º andar e fulano liberou uma VPN para mim, amanhã nem vou pedir a senha a ele, que ele já loguei. Então, a partir do momento que você desconecta, acabou a brincadeira, tá? Então, como ele diz lá em cima, lá, que um procedimento seguro para transmitir dados entre computadores conectados fisicamente, de modo a se criar uma rede dedicada, fiquem ligados, toda vez que qualquer concurso público se referir à rede dedicada, você vai lembrar sempre que a rede dedicada é uma rede virtual, tá? Privada. E qualquer pessoa pode criar. E aí ele lá complementa dizendo que o intuito de tentar manter o nível de segurança. Por quê? Porque quando ele cria a rede, tá? Eu criei minha rede. Digamos que eu criei uma rede aqui, rede dedicada da aula do professor Emerson, tá? A partir desse momento, eu tento manter o nível de segurança, porque só vai entrar quem eu liberar o login, tá? E assim por diante. Então, eu vou ter aquele momento, não é que eu esteja assim, eu estou totalmente isento de um ataque cibernético. Não, nada disso. Mas pelo menos eu tento manter o nível de segurança, porque quem tem um controle da rede sou eu. Entendeu? É diferente de uma rede LAN, de uma rede MAN. Por quê? Porque o controle são dos servidores, são dos provedores, no caso. Nesse caso, a rede virtual, o controle é meu. Então, quando eles dizem aí que tentando manter o nível de segurança entre computadores fisicamente separados, porém conectados à internet, as empresas simulam o quê? Umas redes privadas. Então, você acha que aquela rede é uma rede interna da empresa tal, mas na verdade é uma rede virtual, tá? Que depois que acabar o evento, tchau. Entendeu? Então, essa primeira questãozinha aí, ó, vocês marcam certo. Boa noite, Fuá. Tá por aí? Estávamos com saudade de você, viu? Boa noite, povo. O que é que tu já tá falando de mim aí, na minha ausência? Natália, que tava com saudade de você, Bolacha. Perguntando por você, não foi, Bolacha? Tô de volta. Aí sim, viu? Aí sim, ó, e detalhe, viu? Beto disse que mantenha-se a promoção, não era só de namorado, não, viu? Quem Vai chegar lá no lá. motel, dizer que é aluno do professor Hermes, 50% de desconto na permanência, viu? Não vá beber lá e fazer estripulia, não, para depois querer um desconto na conta da bebida, não, viu? É na Posso permanência. namorar não, Arthur tá viajando. Tá vendo, Beto? Aí a resenha, cara. Ei, Beta, pois eu quero ver a Mas promoção. ele chega. É, uma hora ele chega. Mas Yara de você quer me casa, dar uma tem uma cortesia? Diga pessoa que eu com vou. coração maior do que ela aí. Se tem uma pessoa que todo mundo queria ter uma amizade, é a nossa amiga Tiara aí. Tiara, eu vou encher sua bola mais ainda, e acho que todos vão concordar. Quando você não entra na aula
a aula fica meio monótona, né, não, Bolacha? A gente não dá risada. É porque vocês gostam de botar a questão de Excel só para me humilhar. Pior que agora eu não botei, ó. Só pra gente conversar mesmo aqui. Pois bora, Entendeu? pau na máquina, para Pois vai-se PC, embora. para Primeira pegar na questãozinha aí, Bahia. marca já certa aí de cara, viu? Beleza? Pedro, deu pra entender essa primeira questão aí, irmão? Tu que tá chegando agora? Ei, Fuá, Oi, licença. oi, Beto, eu fala. também te adoro, viu? Você e Tia Neide, são meus xodó. Só não gosto de Emerson. Ai, Ó, também te adoro. cachorro. Manda os Pedro, podcasts aí. Ei, eu é, mandei uma mensagem aqui para minha colega para ela fazer o teste de sua aula, viu? Aceite cadê? ela. Ela tá ao vivo aí? Já manda o Marilene, link pra ela. Manda o link pra ela eu já aí. mandei, daqui a pouquinho ela entra, viu? Qual é o Ela nome tá dela? Pra eu aqui. aceitar aqui. Marilene, a gatona. Vamos ver se é isso mesmo que você tá dizendo, viu? Já vamos Ela usar é, não se apaixone esse porque ela é cupom aí de beta difícil. aí. Já vai ser usado esse cupom de beta aí. Olha, Pedro, entendeu aí a primeira questão, irmão? Entendi, eu já tinha respondido essa questão. Já tinha ouvido falar na VPN? Já respondeu a questão sobre isso. Show de bola. Se tu tiver alguma dúvida, tu que tá chegando hoje, qualquer coisa, tu clica nessa mãozinha embaixo, tá? Que aí eu dou uma parada, beleza? Na hora, valeu. Vamos embora. Betão, entendeu essa daí? Cláudio, Natália, tudo certo aí? Sim, a gente que vem acompanhando essa daí foi tranquila, Emerson. Foi de boa, né? Show de bola. Foi. É aquilo que eu digo, Betão. Resolver questões e estar nessa maratona faz com que a gente crie essa casca, né? Essa bagagem, né? Aí você, só em É, ler, você já mata, né? Muito bom. Olha lá, vamos na segunda questãozinha aí. A segunda questão diz o seguinte aí, que no que se refere à segurança de redes, como utilização de firewall, tá? Como firewall, são soluções exclusivamente de software para trânsito de dados, uma vez que não é possível implementar um firewall via hardware. Ó, se liga só, totalmente errado, errado e totalmente certo. errada, como disse nosso amigo Beto aqui. Por quê? Totalmente errada. Porque a gente aprendeu aqui que o firewall, tanto ele é software quanto ele é hardware. Se você abrir seu computador aí e colocar aí na pesquisa firewall, ele vai aparecer lá, né? O firewall software que vem nativamente instalado de fábrica. Justamente, Bolacha. E quando ele cria essa expressão aqui exclusivamente, aí você já acende o alerta, né? Qualquer palavra de grande expressão na questão, você já acende o alerta e já fica esperto, né? Então, ó, quando ele diz que é isso, o Faro ele é exclusivamente software e que ele não é possível implementar como hardware, aí você nem pensa, você já marca que está errado. Porque a gente também viu que a gente pode criar, e hoje as empresas, os órgãos públicos, né, eles têm um firewall via hardware, que é uma torrezinha, um gabinete, a qual você cria as políticas. Então, o firewall, hoje você pode criar as políticas de firewall. Como seriam essas políticas de firewall? Ele vai, toda máquina, um exemplo, que tem um final de IP tanto, ele não acessa, porque é suspeito. Então, você vai criando essas regras, né? Você pode botar lá, ó, os computadores dessa empresa, se tiverem aqui, dentro desse site que você tentar acessar, tiver alguma palavra de sexo, ele não abre. Então, dentro do Faro, você pode criar regras, tá? E aí o Faro, que fique bem claro que o Faro não precisa ter monitor, teclado, nem mouse. O que ele precisa estar é só a torrezinha ligada, conectado a uma rede, tá? Que seja cabeada a Wi-Fi e que a pessoa responsável tenha acesso, tá? Então esse acesso vai ser através do controle de área de trabalho remoto, tá? Ou de algum outro programa remoto, como o TeamViewer, o Anidesk e assim por diante. Beleza? Então, segunda questãozinha errado aí. Aí vem aí a terceira questão que fala assim, ó, que aplicativo de segurança, conhecido como antivírus, monitora o sistema para detectar arquivos maliciosos. Aí ele fala, quando uma ameaça ela é detectada, o antivírus criptografa o arquivo suspeito e move para a área do disco. Esse tratamento denomina-se varredura. Então, vamos analisar a questão como um todo. Aplicativo de segurança, conhecido como antivírus, monitora o sistema para detectar arquivos maliciosos.
Verdadeiro. Beleza? Aí ele diz, quando uma ameaça é detectada, o antivírus criptografa o arquivo suspeito e move para uma área segura do disco. Então, verdadeiro. Também. Só que ele diz o seguinte, esse tratamento denomina-se varredura. Aí, quando ele diz que esse tratamento denomina-se varredura, aí a questão ficou errado. Porque, na verdade, não se chama varredura, se chama quarentena, tá? Se chama quarentena. Ok? Se chama quarentena. Então, o erro da questão está só nessa palavrazinha aí, varredura. Não existe varredura. A varredura é uma análise, tá? Vai lá, Tiara. Ei, repete aí de novo, só o começo dessa explicação aí, dessa questão. Tá. A questão é o seguinte, o enunciado dela começa certo, tá? Quando diz que os aplicativos de segurança, conhecidos como antivírus, eles monitoram o sistema, tá? Então, por exemplo, quando você liga o seu computador, que você aciona o seu antivírus, o que é que ele vai fazer? Ele vai monitorar e vai escanear todo o seu sistema, beleza? Até que ele detecte alguma coisa maliciosa, né? Algum ataque, algum arquivo malicioso. Aí ele diz que detectou o arquivo malicioso, o que é que ele vai fazer? Ele vai criptografar ele, tá? E vai movê-lo para uma área segura do disco, ok? Então até aí tudo tranquilo, Tiara, de boa. O erro tá quando ele diz que esse tratamento, tá? Que o antivírus dá, denomina-se varredura. Na verdade, não denomina-se varredura. Quando ele acha um arquivo malicioso e ele criptografa e joga para a área de seguro, a área de seguro que ele se refere é a quarentena. Porque se você passar qualquer antivírus e você achar algum código malicioso, algum vírus, ele te dá algumas opções. Uma das opções que ele te dá é excluir definitivamente aquele arquivo que você achou ou jogar para quarentena. Qual é a diferença? Se porventura aquele código malicioso tiver num pacote de um curso que você comprou e aquele curso foi caro, a partir do momento que você deletar, porque, deletou, pô, aquele pacote do curso que eu comprei tá com vírus, e você deletar, perdeu aquele arquivo que você deletou. Mas corre o risco de quando você desligar o computador, ligar novamente, ele voltar com aquele mesmo vírus que a gente viu, o vírus de boot, né? Na inicialização. E quando você pega um vírus, tá? Quando você pega aquele código que aparentemente é um vírus, e você coloca ele na quarentena, é como se você tivesse colocando ele no xadrez, tá? Por quê? Porque quando você joga ele para quarentena, ele fica isolado do sistema. Mas aquele arquivo que você acha que infectou, ele libera. Por quê? Porque o antivírus, ele criptografou. Então, por exemplo, já aconteceu muitas vezes comigo de, tipo assim, tá com o computador, de repente o computador pegou um vírus. E aí, quando eu fui passar o antivírus, eu vi que aquele arquivo, pô, era de alguma coisa de concurso, um material. E aquilo me servia muito. Então, eu joguei para quarentena. Depois que eu jogo para quarentena, ele libera aquele arquivo. Então, o que é que eu fiz? Peguei aquele arquivo que estava liberado, porque o que estava agarrando ele, eu joguei para quarentena. E eu peguei aquele arquivo e, joguei para as nuvens. Joguei ele lá para o meu Google Drive. Então, depois que o cara fizer isso, aí beleza. Entendeu? Aí você pode excluir definitivamente. Por quê? Porque é como se você tivesse pegado uma cópia e jogou para as nuvens, ou jogou para um pendrive, ou jogou para um HD externo. Então, é assim que funciona a quarentena, entendeu, Tiara? Então, enquanto você não tiver certeza, a ideia, pegou lá um vírus, tem lá, foto de Arthur, eu tenho certeza que isso é um vírus, então não me interessa mais, deleta, entendeu, Fuá? Deleta, mas se assim, não, foto de Arthur, isso é quando começou o namoro, jamais eu quero perder essa foto, joga para quarentena, pega aquela foto, joga para as nuvens ou para outro disco, e aí depois você que faz a exclusão definitivamente. Se ligou? Entendi. Entenderam aí, Liguei, Betão? Entendeu? Botei logo Arthur aí na parada aí, Sim, viu? sim. É um Beleza. vírus, é um vírus. É um vírus eterno na sua vida. A única dúvida é ele jogava, que é a questão de jogava. Ele movia. Eu tinha botado errado essa questão só porque eu iria dizer que era movia. Mas quando tu explicou agora, eu Pra teria clarear, né? colocado errado nela aí. Beleza. Mas o erro tá nessa questão, tá em varredura, não é varredura, é quarentena. Uhum. Quarentena, Beleza? entendi.
Isso. O Cara, bom, o desliga bom a de mão aí, estudar Tiara. com Tá com a mão você é isso levantada. aí. Oi? Tiara fez uma questão, uma pergunta simples e você Destrinchou. destrinchou tudo aí, disse, ó, isso. Até quem não está habituado a responder questão vai começar a responder agora. Entendi. Tiara, sua amiga chegou aí, viu? Marilene Ricarte. É isso aí mesmo? Ela mesma, a gatona. Bem-vinda, Marilene. Tudo bom, Marilene? Libere só a sua câmera aí pra gente dar boas-vindas a você. Libere não, deixa ele dar curiosidade. Boa noite, Marilene. Acho que ela tá com algo fechado lá. Seja bem-vinda, viu? Boa noite a todos, muito obrigada. Pronto. Rapaz, se você for tudo que Tiara falou aqui, nós estamos feitos aí, vamos? Seja bem-vindo ao grupo. Tiara tava falando de você aqui. Vamos lá? Essa piada não. Foi. Tiara é suspeita a falar. Então, Marilene, a gente resolveu aqui 3 questõezinhas, tá? A quarta já pega o feedback aí, tá bom? Tá certo, Beleza. obrigada. Pedro, tudo certo aí? É como o Beto disse. Uma pergunta a gente já destrinchou tudo e quem tinha dúvida já anotou os bizu. Tudo certo? Tranquilo. Beleza. Pode Graziele, continuar. tudo certo, Graziela? Eu descobri um dia desse que o nome de bolacha é Natália Graziele, viu, Tiara? Natália Graziele Bolacha. Nossa Vulgo. Bora embora. Quarta questãozinha aí, meu povo. O que é que diz aí a quarta questãozinha aí, ó? Diz o seguinte, que muitas pessoas já passaram pela situação de fechar acidentalmente uma aba em seu navegador de internet. O Google Chrome possui um recurso que permite reabrir, tá? Reabrir abas fechadas anteriormente, na ordem que foram fechadas. Então, o atalho Ctrl mais Shift mais T, né? Realiza essa tarefa no sistema operacional Windows, nesse navegador. Então, o que é que a gente está acostumado a ver? A gente está acostumado a ver que quando a gente faz alguma merda, a gente dá um Ctrl Z, né? De desfazer. Ah, pô, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer a besteira que eu fiz. Só que o Ctrl Z, ele funciona no Word, tá? Funciona em pastas. Só que aí, o que é que ele está se referindo? Ele está se referindo a navegadores de internet. Entendeu? Então, vocês têm que ficar ligados que muitos atalhos funcionam fora do navegador e dentro do navegador ele tem outra funcionalidade. Então, por exemplo, se você tiver no Word, tá? E tiver lá, digitou um texto lá, bonitinho. Se você quiser selecionar o Word, Ctrl T. Por quê? Porque você tem um texto que você digitou, tá? Então é assim que ele funciona. Já se porventura você estiver navegando em qualquer navegador, o que é que vai acontecer? Ah, eu vi lá uma reportagem lá que saiu o concurso da Bahia. Pô, cara, eu vou selecionar esse texto e vou colocar no grupo. Nesse caso, o texto não foi você que criou, tá? O texto você está lendo, que a banca ou algum site divulgou. Então, como você está acostumado a no Word dar Ctrl T, cuidado. E porventura, no navegador, para selecionar esse texto, não é mais Ctrl T, porque não foi você o autor do texto. Então, no navegador é Ctrl A. Então, tem que ficar ligado, tá? Então, nessa situação aqui, ele fala que você, sem querer, acidentalmente, você fechou alguma aba, tá? Então, possa ser que na sua mente, toda vez que eu fecho alguma coisa errada, eu dou um Ctrl Z para desfazer a cagada que eu fiz. Então, esse Ctrl Z é fora do navegador, tá? Aí ele diz que para você reabrir, tá? Reabrir abas fechadas, você dá Ctrl Shift T. Aí essa daí você anota e marca correto. Então você lembra de quê? De um texto que você estava lendo, tá? Um texto que você estava lendo. Só que no Word é um texto que você fez. E aí você precisa reabrir. Então, ó, o Ctrl e aí tem um Shift no meio, que é para intermediar o que você fechou. Então, ó, Ctrl Shift T. Então, você pode dizer assim, Ctrl, chama o Shift e abre meu texto. Entendeu? Ctrl, chama o Shift aí e reabre meu texto. Então, essa é esse trocadilho que a gente usa nesse atalho. Ctrl, chama o Shift,
para ele reabrir o meu texto. Então, se porventura no navegador fechar alguma aba acidentalmente, Ctrl Shift T. Beleza, meu povo? Anotaram aí o bisozinho? Fechou a aba acidentalmente, Ctrl, chama o Shift para ele reabrir meu texto. Tá bom? Fechou? Então marca certa aí na quarta questão. A quinta questão fala o seguinte: com relação ao modo de navegação anônima do navegador do Google Chrome, assinala a alternativa correta. Então, o que é que ele diz? E o que é que a gente aprendeu? Que alguns navegadores mudam só a nomenclatura por conta de questões de direitos autorais das empresas, mas os modus operandi são o mesmo. Então, porventura, o Google Chrome, ele chama-se navegação anônima, tá? Já, porventura, o Mozilla Firefox, ele chama-se navegação privativa. E o Internet Explorer e o navegador Edge, Microsoft Edge, eles chamam-se a navegação in private. Todos trabalham no mesmo modus operandi. Qual é a função deles? É não deixar rastro para os usuários locais. Então, se Beto senta no computador e Beto abre lá o Google Chrome e ele navega no anonimato, se Tiara sentar depois de Beto no computador, jamais, em hipótese alguma, Tiara vai saber o que Beto fez. Por quê? Porque domesticamente essa é a função dele. Só que assim, Beto diz assim, cara, eu fiz umas pesquisas que eu não deveria fazer, porque é meio arriscado, mas graças a Deus eu naveguei no anonimato. Então não é 100% anonimato. Por quê? Os sites que Beto acessou, os sites que Beto pesquisou, o servidor foi notificado. Então, se porventura um dia o computador de Beto for apreendido, tá? A perícia ela tem como ver que ele, mesmo navegando no anonimato, domesticamente, eles têm como ver. Então, esqueçam essa história que o anonimato é 100% anonimato, tá? E os servidores, os provedores que você tentar acessar, vão ter acesso que naquele dia, naquele horário, o IP tal localidade, teve acesso. É por conta disso que muitas vezes a galera se lasca, que quando a justiça eles pedem o mandado de busca, de apreensão, na na maioria das vezes, leva-se os computadores, por conta disso, para fazer essa análise, tá? E aí a galera acaba se queimando, beleza? Então, ó, o que é que ele diz aqui? Que o modo é anônimo e que o navegador é o Chrome. Então, perfeito aí, tá? Se ele fala que a navegação era privativa, ele obrigatoriamente tem que dizer que o navegador era Mozilla Firefox. Se ele fala que a navegação era em private, obrigatoriamente ele tinha que citar que o navegador ou era o Microsoft Edge ou era o Internet Explorer, ok? Então, cada um com a sua nomenclatura, trabalhando no mesmo modus operandi, sem deixar rastro localmente. Então, ele diz que, com relação ao modo de navegação anônima no navegador do Google Chrome, assinale a alternativa correta. Aí ele diz o seguinte, que a letra A, durante a navegação, as atividades do usuário são ocultas ao empregador, se o navegador for utilizado em ambientes corporativos. Negativo, tá? Tanto para ambiente corporativo, como ambiente público, como para ambiente privado. Durante a navegação, as atividades do usuário são ocultas só quando são corporativas? Não. Durante a navegação, as atividades ficarão ocultas para todo mundo. Por quê? Porque o computador é local. Então, qualquer pessoa que sentar naquela máquina não vai saber o que o anterior acessou, porque chama-se usuário doméstico. Então, primeira alternativa é falso, tá? Primeira alternativa é falso. Aí a letra B diz o seguinte, deixa eu apagar que o F ficou em cima aqui. A letra B diz o seguinte, então, falso. A letra B diz o seguinte, que os cookies são armazenados de maneira anônima para otimizar a experiência de navegação do usuário, que os cookies são armazenados de maneira anônima. Ora, quem são os cookies? Vimos aqui e aprendemos que os cookies são pequenas partículas que ficam armazenadas no HD do computador, tá? Então é o seguinte, os cookies, eles tiveram grande relevância
tá? Depois da lei da LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Processamento de Dados. É por conta disso que eles foram inclusos na lei, e eu acho que vocês já notaram que todas as vezes que vocês acessam os navegadores de internet, clicou em qualquer navegador, você vai notar que no rodapé ele pergunta se você aceita ou não aceita os cookies. Eu acho que vocês já se depararam com isso. Então, aquela informação ali não está ali por acaso. Ela está ali porque ela foi incluída dentro da lei LGPD. Entendeu? Então, para que serve os cookies? Quando você aceita os cookies, você vai navegar tranquilamente. Você não vai perceber, mas o próprio navegador fica criando pequenas partículas, arquivos em TXT, como se fosse bloco de notas, dentro da pasta cookies, lá nos arquivos de programa, tá? Dentro da unidade C da máquina. Ela vai criando e guardando. Para quê? Para que se daqui a meia hora, uma hora, você precisar entrar novamente naquele site, ele não demore mais. Por quê? Você acessou aqui, 9 horas da noite, acessou o site do PC Concurso. Criou-se alguns cookies. Daqui a pouco você não desligou a máquina. Ou seja, se você não desligou a máquina, é como se a máquina tivesse ativo, tivesse alguém trabalhando, mas ela só está ligada. Tá? Então, meia-noite você, vou entrar de novo no PC Concurso. Vou entrar de novo no PC Concurso para ver se saiu o resultado do concurso. Então, quando você clica, a tendência dele carregar é mais rápido. Por quê? Porque o próprio sistema já salvou pequenas partículas referente a toda a logística do site. Agora, a partir do momento que você desliga a máquina, não é que os seus cookies vão sumir, eles permanecem na pasta. Só que você desconectou, né? Desligou a máquina. Então, quando você religar a máquina, se você clicar lá, naquele site do PCU, ele vai listar no rodapé se você aceita ou não os cookies, tá? Já se você, porventura, não desligar o computador, quando você clica aqui no PCI Concurso, 9 horas da noite, e quando for meia-noite você clicar novamente, ele não vai aparecer mais se você aceita os cookies, porque a máquina não foi desligada, porque já foi criada lá atrás as partículas. Então, quando ele diz que os cookies são armazenados de maneira anônima, não. Se você navega no anonimato, no privativo, né, no in-private, não fica armazenado cookies, porque eles são considerados cookies de sessões. Né? Naquele momento que você está navegando, ele cria um cookie de sessão. Quando você desliga a máquina ou sai do modo anônimo, aquele cookie de sessão, ele, evapora. Por quê? Porque ele é cookies de sessão. Entendeu? Por quê? Aí você vai dizer, não entendi, Emerson, são cookies de sessão e ele não grava? Não, porque aqueles cookies de sessão, eles são gravados para os servidores que você tentou acesso. Então, aquela explicação que eu falei, se Beto entra num navegador e ele faz uma pesquisa que não era para ele pesquisar, mas ele acha que navegando no anonimato ficou tudo ali abafado, não fica, porque criou-se um cookie de sessão e aquele provedor, aquele servidor que ele acessou lá, que ele pesquisou, recebe aquela informação do IP. Então é para isso que se cria o cookie de sessão. Você não vê, ele não fica na sua máquina, mas desligou, saiu do modo anônimo, saiu, mas ele já criou aquele cookie de sessão e ele já transmitiu para lá, para onde você tentou pesquisar ou tentou acessar. Beleza? Então, quando ele diz que os cookies são armazenados de maneira anônima, não. Entrou no modo anônimo, não se cria cookies localmente. Então, a B também está falso. A letra C diz o seguinte, que os sites marcados como favoritos pelos usuários continuam listados durante e após a navegação. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Que mesmo você navegando no anonimato, quem você marcou anteriormente como favoritos vão continuar listados lá durante e após. Então, se porventura você... eu botei aqui a minha página do PCI Concurso como favoritos, mas eu estou navegando no anonimato, se você clicar lá em favoritos, vai abrir o PCI Concurso. Só que não vai ficar registrado na máquina que você naquele dia acessou o PCI Concurso. Mas a sua lista de favoritos fica lá. Tanto faz se você está no anonimato ou não. Então, nossa resposta aqui seria a letra C. Tá? Então, quem marcou a letra C, parabéns aí. Beleza? E a letra D ele diz o seguinte, que as senhas inseridas nos formulários são armazenadas com utilização de criptografia. Não. Se você está navegando no anonimato, o que você fizer ali localmente não fica. Não fica cookies, não fica senha, tá? Não fica histórico localmente. Beleza? Então, a letra D, falsa. Então, para a gente aí,
Se hoje fosse concurso público, marcaríamos a letra C, sem sombra de dúvida e sem nenhum questionamento. Beleza? Dúvidas aí para vocês? Entenderam aí? Deixa o seu like aí, deixa o joinha, tá? Que aí eu vou entender que vocês entenderam e vou passar para a próxima. Tranquilo? Marilene, que chegou agora, e Pedro, entenderam a explicação? Deu para anotar aí o que seria o modo anônimo, como ele funciona? Deu sim. Beleza. Tranquilo. Bolacha ou Graziele? Entendeu? Betão, Cláudio, tudo certo? Tranquilo, porque a letra C já era praticamente, como diz o Matuto, texto de lei. É verdade. Então, beleza. Então, vamos seguir. Sexta questão diz o seguinte, que considere a situação em que se deseja realizar uma busca por baterias para alimentação elétrica, tá? Então, você vai fazer uma busca por baterias para alimentação elétrica. Mas o seguinte, ao realizar essa pesquisa, foram retornadas páginas que faziam referência ao instrumento musical de mesmo nome, ou seja, foi retornado as páginas que faziam referência às baterias musicais, né? E que não era isso que ele queria só baterias para alimentação elétrica. E aí o que acontece? Ele diz o seguinte, que assumindo que essa busca será realizada por meio da plataforma de busca do Google, aqui assinale a alternativa correspondente ao texto que deve ser digitado para que o resultado retornado seja apenas aqueles que não incluem a palavra instrumento, tá? Então, aqui, quando ele botou instrumento entre aspas, ele está se referindo ao termo que não pode ser incluso. Então, o que acontece? Existem algumas regrazinhas, tá, na pesquisa de busca, e depois eu coloco para vocês, inclusive eu tenho os mnemônicos para vocês fixarem bem. Depois eu coloco para vocês. Mas o que é que ele quer? Ele quer só que o Google faça a pesquisa das baterias para alimentação elétrica. Só que quando ele botou lá a busca, ele percebeu que o Google também deu resposta a ele referente a baterias musicais. Mas ele não quer baterias musicais. Tá? Não quer referente ao instrumento de bateria musical. E sim, ele quer baterias de alimentação elétrica. Então, o que é que ele deve fazer? Aí a letra diz o seguinte, que ele tem que colocar o nome bateria menos instrumento. Né? Por quê? Porque ele devolveu tudo para ele, inclusive instrumento musical. Aí a letra B diz assim, que ele tem que botar bateria, instrumento. A letra C diz que é bateria, asterisco, instrumento. E a letra D, bateria, entre A, abre aspas, instrumento, fecha aspas. Então, assim, se você quer fazer uma busca direta, sem muito arrudeio, tá? Como ele quis lá em cima, eu quero realizar uma busca só de bateria de alimentação elétrica. Só que o danado do Google me trouxe bateria e instrumento musical. Eu não quero. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que ir lá, colocar baterias menos o instrumento. Aí sim, a partir de agora, o Google só vai mostrar a ele as baterias de alimentação elétrica. Tudo que tiver dentro do grupo sobre instrumentos musicais, ele não vai mais aparecer. Então, todas as vezes que você precisar fazer uma busca, é igual, por exemplo, se você colocar lá, pesquisa, Polícia Penal menos Bahia, ele vai te dar resultado de toda a Polícia Penal do Brasil todo, menos referente ao estado da Bahia. Tá? Ah, eu quero colocar Polícia Penal menos de Pernambuco, vai te dar toda a pesquisa de policial penal, menos o estado de Pernambuco. Beleza, meu povo? Então, essa primeira questão, como diz o Beto aí e o Matuto, essa tá bisurada e gabaritada, tá? Então, essa aí, como diz no Supremo, eu voto com o relator. Letra A, sem sombra de dúvida, nem o que questionar. Beleza? Sétima questão diz o seguinte, que quando digitamos um documento, tá, num processador de texto, as teclas de atalho facilitam bastante o desenvolvimento do trabalho. Ele diz o seguinte, que lá no editor de texto do Word 2010, na versão em português, o atalho para gerar um novo documento em branco seria Ctrl N. Vocês marcariam certo ou errado nessa questão aí? O que é que vocês marcariam? Betão, o que é que tu marcaria aí, meu faixa? Errado, eu marcaria errado. Marcaria errado? Para tu, o que seria Ctrl N? Voou, mas eu marcaria errado. Entendi. Beleza.
Meu amigo Cláudio, marcaria certo ou errado? Acho que Cláudio dormiu. Cláudio? C. Certo. Yara? Oi. Marcaria o quê? Ctrl N abriria um novo documento? Eu marcaria errado. Errado. Eu acho que Ctrl N abre uma nova aba, eu acho. Outra Olha que a gente tela. não tá no navegador não, viu? A gente tá no Word. Ah, tá. E Ah, ligue. tá. Para não marcar a questão errada e perder o gabarito. É mesmo, né? Marilene, Rapaz, eu já vou viu essa errado. questão aí em Eu algum vou de momento errado. da vida? Eu marcaria errado também. Iria na Também, né? concepção deles. E Pedro, Natália, o que é que marcariam aí? Professor, se eu não me engano, eu acho que o Ctrl N ele formata a letra em negrito, né? Isso, jogador. O Nzinho aqui, meu povo, é negrito, porque a gente tá, ó, Foi no agora. Word. Estamos no Word. Então, o N é negrito, meu povo. Tá? Assim como o S. O S Sublinhar. não é para salvar, e sim para sublinhar. Beleza? Então, Deu a um gente tem que branco ficar agora, por ligadinho. incrível que pareça, deu Deu um um branco. branco. Desculpa te atrapalhar, mas eu marcaria errado ela. Tá Aham. entendendo? Mas deu um Na branco verdade, agora, meu porque povo, eu não sei. Tinha dado um branco aqui, mas eu marcaria totalmente errado essa questão aí. isso acontece, dá esse relance. É normal, Betão. Isso Não, mas aí fica tranquilo. eu pensava que era para abrir uma nova abrir a versão de C, não é navegador, não. E note que na Tá segunda errado. questão, foi na terceira, eu falei que cuidado, porque tem alguns atalhos que no Word não se aplicam aos navegadores e vice-versa. Você quer Então, confundir a gente. Você olhe, é. olhe. Entendeu? Professor, Oi. licença. Eu não Fala, peguei Pedro. o Word, eu não peguei o Word 2010 para estudar, eu só peguei o 16. 16, é? Porque, sei lá, na minha cabeça eu acho que o que vai cair é o mais atualizado. Essas Mas é o funções que tem seguinte, no 16, que tem no 19, todas as funções o mesmo, é a mesma função, independente da versão dele, é? da versão 2010 em diante, o que mudou foram algumas abas, entendeu? Mas o modus operandi também é o mesmo. E, por exemplo, tem versão que entrou uma aba exibir, na outra não tem exibir, tem inserir, e assim vai, entendeu? Mas o Sei, modo como mas se eu eles operam. estudar um, eu estou estudando para todos. É, o ideal seria você estudar assim, você dar uma. Você pegar um bizuzinho do 10, do 2013, do 2016, do 19 e o 365. Entendeu? O bizu é isso aí. Existem alguns mnemônicozinhos que, se você pesquisar na internet, ele já está destrinchando. 2010, mudou isso para 2013, entendeu? Fica melhor. E se Sei, você for é estudar pequenas mudanças, mas dá isso, para. Muita coisa de um tem no outro, né? com certeza, tá? Porque é o seguinte, a Beleza. versão dos pacotes Office é igual essas séries de celular. O iPhone 13, 13 Pro Max, o iPhone, entendeu? Então, o que vai mudar é que por exemplo, você tem um flash, o outro não tem. Então, muda só pequenas coisas. Mas, no geral, assim, o modo dele operar é o mesmo, não vai mudar. Então, o Ctrl N, ele vai ser em negrito em todas as funções, em todos os pacotes. Então, o que é que ele quer aqui? Novo documento. Então, novo documento seria o Ctrl, tá? Seria o Ctrl mais O de um novo documento. Beleza? Então, aqui seria o Ctrl mais O de novo documento. Certinho? Então, essa questãozinha aqui é errado, porque N é negrito. Beleza, meu povo? Eu vou ver se eu consigo aqui para você. Eu devo ter guardado em algum canto aqui no meu servidor. É um bom material sobre teclas de atalho, tá? Diferenciando Word, pacote de Office, navegador e assim por diante. Eu vou tentar ver no final de semana, eu vou dar uma pincelada aqui. Se tiver, eu boto no grupo para vocês aí, tá bom? Tiara, Ele- professor, só um minutinho. Fala, Betão. Tiara, Sim. você tem que ter mais confiança em você. Por exemplo, eu dei um branco agora que eu saí de outra aula
estava estudando a lei de tortura e abuso de autoridade. E muitas vezes você vem aqui para o motel, você tá dá um branco, mas você sabe que a questão está errada. Porque a gente sabe que não é contra o N. Entendeu? Aham. Só que dá um branco. Você que tem que confiar mais em você. Eu já estudei com você, já estudei tarde da noite com um grupo de estudo com você e eu sei da sua capacidade. Então tenha mais confiança em você. Tá entendendo? Oh, obrigada, Porque Beto. eu Mas sei da você sua também, capacidade. É você isso aí, também é Tiara. competente demais. Tiara, vou dizer a você, o que depender da gente nesse grupo aqui, você já está aprovado em muitos concursos. Eu vou só frisar o que Beto disse aqui. Às vezes, você fica afobada, mas você sabe muito. Eu já disse a você sabe muito. Pelo tempo que você estuda, você sabe, porque às vezes é tanta coisa na sua cabeça que você acaba. Mas você sabe que o seu QI é fora do normal, sabe disso. Ô, minha gente, obrigada, você tá bem sem graça. Não é sem graça, não, é Não tenho verdade que mesmo. agradecer, não. Eu já vi Tiara fazendo perguntas a um professor, que o professor ficou, entendeu? Já vi Tiara fazendo perguntas que o professor ficou pensando 10 vezes, não, depois eu respondo essa aí, eu trago na próxima. Eu já vi Tiara fazendo isso. Se ela fizer uma Entendeu? pergunta àquele Beto, cidadão sei da lá do capacidade Alfa, dela. dá certo, Beto? Oi? Se ela fizer uma pergunta àquele cabo lá do Alfa, eu acho que vai dar errado, mas não? Vai pegar uma briga, se ela for, só vai brigar lá, não deixa ela ir pra lá, não. Olha, eu sei pra falar porque eu sou amiga dela, mas ela é super inteligente, ela é assim, Tá eu vendo, já Tiara? Todo mundo pensa igual aqui. Até Bolacha, que não lhe conhece, também pensa a mesma coisa. Ô, minha gente, para, eu vou chorar, viu? Eu tô Chore não, sensível. deixa pra chorar na posse. Ela Ei, tem Beto. que ter mais confiança nela, tá entendendo? É Mais verdade. confiança Ei, nela. Beto. Oi, Ei, Tiara. Beto, se eu passar, tu me dá uma cortesia naquele quarto bem chique que tem lá no Class, ou lá Como é que tu no sabe Você que Sabe? tem? Como é que tu sabe que Dou tem? sim, toda hora. Porque eu já fui e tava ocupado o quarto. Tá vendo aí, Bolacha? A resenha é grande aqui, viu? Meu celular é ligado 24 horas, e você sabe disso. Para você não tem hora, não. Para você não tem dia nem hora, não. Só existe 2 horas para nós. Dia e noite. De noite. Eita, esse Beto é testado mesmo. Por isso que eu gosto demais desse cabo aí. Vamos embora. Vamos pra frente. Oitava questãozinha aí. Até eu agora fiquei empolgado agora, querendo saber que quadro é esse, viu? Ó, oitava questão. Bora-se embora. O SSD é uma tecnologia de armazenamento que utiliza a memória flash e cuja interface de comunicação é a mesma utilizada em disco rígido. Vocês marcariam certo ou errado aí nessa questão? O que é que vocês têm que entender de um SSD? Deixa eu desenhar Mais aqui pra... avançado, ela é o mais rápido. Isso. Então, ó, vamos lá. Aqui é um HD tradicional, tá? Um disco, aqui um braço chamado braço coaxial, que ele faz toda a leitura do disco aqui, tá? Faz toda a leitura do disco. E aqui seria um SSD, né? Que ele trabalha com microchips, ok? Então, quando ele diz assim, que o SSD é uma tecnologia de armazenamento que utiliza memória flash, o que ele está dizendo? Que ele utiliza a mesma tecnologia que um pendrive, porque o pendrive não tem disco, ele tem uma placazinha, um microchip, né? O pendrive ele trabalha assim. Então, até então, tudo bem, verdadeiro. E ele diz que a interface de comunicação é a mesma utilizada em disco rígido, tá? Então, qual seria essa interface que ele diz que é a mesma utilizada em disco rígido? A interface é a interface chamada SATA. Anotem aí, tá? Então, se você pegar um HD tradicional, o encaixe aqui dele é de um cabo SATA, tá? E se você pegar um SSD, o encaixe do SSD também vai ser SATA. Por isso que ele diz que o que se comunica com a máquina, a interface de comunicação é a mesma do disco rígido. Realmente, se você pegar um disco, um SSD, você vai ver que a interface aqui de comunicação é SATA. E aqui do disco rígido também é SATA. Então, ó, questãozinha que a gente marca certo. Mas para quem não conhece, eu tenho quase certeza que marcaria errado. Sabe por quê? Porque muita gente não sabe como é a interface de comunicação. Então, eu acho que muita gente, numa questão dessa, ia dizer assim, primeiro lado está certo. A tecnologia de armazenamento que utiliza memória flash. Agora, a interface de comunicação é a mesma utilizada pelo disco normal? Não, porque íon
naquele pensamento, velho, de assim, não, pô, não é a mesma interface, não, porque o SSD é 100 vezes mais rápido. Tu entendeu, Betão? É a pegadinha dessa questão. Só que Entendi, já tinha ele se respondido ela. refere, ele se refere a essa interface justamente a como se comunica com a placa. Então, ela se comunica através de um SATA, a comunicação SATA. Então, assim, Betão, como eu estava te falando, né? A galera que não vem nessa maratona de estudo, de resolver questões, uma questãozinha, ela perde fácil uma questão dessa. Fácil, fácil. Entendeu? Marinês, pessoal aí, Cláudio, entenderam aí, tudo da paz? Memória Entendi. flash, interface de comunicação igual. Oi? Vai, Claudão. A única ressalva aí é para os M2, né? Se dissesse exclusivamente, né? Isso. Os M2. Os M2 parecem com uma memóriazinha normal. Beleza? Então vamos embora. Nona questão. O que é que diz aí na nona questão? Diz o seguinte: que o tempo de acesso a um dado armazenado no HD é maior que o tempo de acesso a esse mesmo dado quando armazenado na memória RAM. Vocês concordam comigo ou não? Certo ou errado? O tempo de acesso a um dado armazenado dentro de um HD, pegou um dado e jogou dentro de um HD. Vocês acham que esse dado que você armazenou dentro do seu HD, ele vai demorar muito mais do que esse mesmo dado que você jogar dentro de uma memória RAM? Claro. Claro, Por porque quê? a memória RAM, ela apaga quando você desliga. Isso, porque ela é o quê? Volátil ou não volátil? Volátil. Isso. Então, ó, nona questão, certo. Como disse nosso amigo Beto aí, e aí eu vou só dar continuidade. A memória RAM é uma memória temporária. Quando você desliga a máquina, ela apaga os dados, tá? Então, aquele dado que você colocou no seu HD vai ficar ali a vida toda, né? Se você não formatar a máquina, se ela não corromper o sistema, vai ficar ali. Então, o que você jogar na memória RAM, que é o acesso temporário, desligou, acabou. Show de bola. Então, uma questãozinha muito bom trabalhada aí, tá? Muito bem trabalhada. Então, nona questão, você marque certo aí. A 10ª questão diz o seguinte, que teclado, mouse, leitor óptico de código de barra, scanner de imagem e impressora são exemplos de dispositivo de entrada. Concordo comigo ou não? Certo ou errado? Tem um aí que é híbrido. Impressora de saída. Ainda. Tem um que é híbrido aí, Tá Betão? errada a questão aí. Scania é híbrido. Quem é híbrido aí? A Scania. Scania, né? O scanner é híbrido? Peraí. Está nessa entrada. Isso, você está escaneando um documento. Está entrando a informação, a Peraí. imagem. Alguém falou a impressora aí, quem foi? Quem Marilene. A impressora é de Foi, né? saída, mas ela pode ter entrada e saída. Tem uma que é entrada e saída. Mas essa Isso, como você não falou nada, aí a gente pode dizer que ela é híbrida. Por isso que a questão está errada. Nesse caso aqui, Betão, o erro, de fato, está aí em impressora, né? Porque ele diz que os dispositivos são só de entrada, e impressora não. Nesse caso, essa impressora, ela não é híbrida, ela é só de saída, tá? Ela passaria a ser híbrida se ela fosse uma impressora, Betão, multifuncional. Se ela tivesse escrito aí, impressora multifuncional. É porque eu não soube explicar, porque tem impressora que é multifuncional. Como ela não falou qual é o tipo, aí poderia ser híbrida, mas eu colocaria errado só porque é impressora mesmo. Pronto, show de bola aqui, ó. Impressora é dispositivo só de saída. Então, 10ª questãozinha, errado aí. De boa, de boa. Esse Beto é desenrolado demais, viu? Você que sabe. Aprender com Meu tudo, amigo, aí, Tiara. quem falou foi Natália aí, foi Bolacha que Foi falou. Natália, bolachinha. Não, Beto tá afiado. Eu quero que ele invente de falta outro concurso, que eu vou pegar ele pela orelha lá no motel. Não, Oxe. eu só vou dia 30 para um convite seu, mas eu não peguei nenhuma lei ainda daquela. Eu já fiz outros concursos dela, que até eu fui aprovado, graças a Deus. Mas eu só vou porque você me convidou, Tiara. Aí tá certo. Vai na força do ódio. Mas eu ainda vou estudar ainda. Deixa eu dizer a vocês que eu ainda vou pegar aquela questão que Tiara colocou, muito bem colocada, e vou refazer algumas questões daquela para eu ir para o concurso. Mas eu mandei um monte de material para vocês, viu? Viu aí, Pedro? Viu aí que a briga aqui é boa? Os cabas tão testados aqui, viu?
Viu Pra aí, vocês terem Marilene? ideia Como é quem que é é a bronca Tiara, aqui? vê só. Concorrente dela e ela tá colocando um material pra gente. Pedro e Marilene, pra vocês terem ideia quem é Tiara aí, ó. Pra você ver que ela não tem estresse com ela, né não, Bolacha? Beto é afiado. Olha, tá vendo, Bolacha? Que a sua voz tá confundindo com a de Tiara, ó. Olha a Beto agora se confundindo agora aí. Vamos Porque embora. é difícil bolacha falar que geralmente é Tiara, sabe? Bolacha dorme com sua porra. Agora que ela não tá dormindo muito, não, que ela comprou um computador novo, e se ela dormir, ela baba. Aí pronto, vai oxidar o computador. Aí ela tem que ficar esperta, senão lascou-se aí. Beleza? Bora se embora aí. A décima. Mulher tá chique, é. Acaba com tudo, nem pagou a primeira. Olha lá. Vamos embora na décima primeira questão. Diz o seguinte aí. Dizer que um determinado dispositivo de comunicação é on-board significa dizer que ele é integrado à placa do computador. Beleza. Essa daí, ó, sem sombra de dúvida. Então, ó, tá aqui a placa do computador. Então, existem vários periféricos na placa, tá? Existem vários periféricos na placa. Então, tudo que tiver acoplado na placa chama-se onboard, né? Onboard. Agora, se porventura, papa, eu comprei um computador, mas aí eu tento assistir às aulas de Emerson, só que a imagem é muito ruim, trava demais, cara. O que é que eu posso melhorar? O que você pode fazer é comprar uma placa de vídeo. E essa placa de vídeo é chamada de offboard, né? Offboard, porque você pode tirar e botar ela quantas vezes você achar necessário. Então, nada impede de você comprar uma boa placa de vídeo offboard, encaixar no slot e aí ter uma qualidade melhor, tá, na hora das aulas. Então, quando ele diz que dispositivos de comunicação on-board, significa que são o quê? Integrados. Então, ó, questãozinha correta aí. Essa foi tranquila demais, tá? De boa, de boa. 12ª questão diz o seguinte, que qual das seguintes alternativas apresenta um componente do computador que é responsável pelas operações lógicas sobre os dados? Então, a gente viu aqui que existem alguns componentes no computador que faz alguma coisa para a gente, né? Simplesmente não fazemos assim, um passe de mágica e, bum, apareceu, né? Alguém tem que trabalhar para a gente no computador. Então, ele fala o seguinte, que esse item aí, tá? Esse componente responsável pelas operações lógicas, ele diz que a letra A é o CMOS, diz que a letra B é o registrador, diz que a letra C é o ULA e diz que a letra D é um chipset. Então, ó, se a gente está se referindo a operações lógicas, então, ó, você nem pensa e já marca na ULA, que é o quê? Unidade lógica aritmética, tá? Unidade lógica aritmética. E a CPU, Unidade Central de Processamento. E quem é a CPU? A CPU nada mais é do que o processador da máquina. Então, se o seu processador é um Core 3, Core 5, Core 7, Core 9, Dual Core, Core 2 Duo, Quad Core, então isso de fato é sua CPU. Que muitos, a grande maioria da população, diz que a minha CPU quebrou, porque olham para aquela torre, que o nome daquela torre é gabinete, e não olham para a torre e diz que aquilo é CPU, porque alguém um dia chamou de CPU e ficou, né? Mas o nome daquilo ali é gabinete. A CPU é seu processador. Assim como a ULA é a sua unidade lógica aritmética, é onde faz as operações lógicas. Então, quando você digita 2 de 2, 2 mais 2 e aperta um Enter, quem te traz o resultado é a ULA, é a unidade lógica aritmética, tá? Não é simplesmente em passe de mágica, nem porque o computador consultou a tabuada que ele sabe que é 4. Quem faz o cálculo para ele é a ULA, em tempo real, assim. Não é em questão de milésimo de segundo, ele te dá a resposta, tá bom? Então, essa 12ª questão é uma questão tranquila demais aí. Falou em operações lógicas, ULA. Beleza? Vamos de 13. De 13 diz o seguinte, que lá no Linux, para que seja feita a troca da senha, tá, do usuário de nome José, inicialmente deverá ser executado o comando pwd José. Então, ele está dizendo que se colocar lá pwd espaço José, vai trocar a senha do usuário José. Então, ele diz, após
após qual será apresentado o prompt de comando para digitação de nova senha. Então, ele está dizendo que se ele digitar só esse comando aqui, logo em seguida vai ser aberto um prompt de comando para José digitar a nova senha dele. Então, ó, no Windows, quando a gente digita esse comando chamado dir, o que ele vai abrir para você? Vai abrir os diretórios. E quem são os diretórios? Diretórios são nada mais, nada menos que as pastas, tá? Então, diretório são as pastas. Então, digamos que você tem uma pasta de concurso, só para concurso. Então, quando dá o comando dir, você direciona onde está o diretório, né? Está na pasta tal, assim, assim, assado. Então, os comandos que são no Linux são totalmente diferentes do Windows, tá? Então, o que é que ele diz ali? Que quando se abre o Linux, José, ele quer trocar a senha dele. Então, ele diz que se ele executar o comando pwd José, vai abrir o ponto de comando para ele trocar a senha. Então, o que é que isso significa? Significa que está errado. Significa que está errado. Por quê? Porque pwd é o comando dentro do Linux para diretório. Então, se você digita pwd dentro do Linux, vai abrir diretório. E diretório dentro do Windows é dir. Então, o que acontece? Para trocar a senha, o que é que vai ser acrescentado aqui? Só A e 2S. Então, ó, paz vem de password, tá? Vem de password. Então, ó, paz WD. Então, o que o José esqueceu aqui foi de colocar um A e 2S. Então, se José quiser, de fato, trocar a senha, ele tem que digitar esse comando aqui, ó. Paz, que vem de password, WD. Aí sim, José ia abrir o prompt de comando e José ia poder trocar a senha dele. Como ele só botou PWD, esqueceu do AAS, infelizmente não vai abrir o prompt para ele trocar a senha. E sim vai abrir algum diretório. Então, 13ª questão está errada aí. Beleza? Dúvidas aí? Tudo certo, né? Ô, Emerson, tanto no Linux como no Windows? Não, no Windows é password. No Linux é passwd. Ok, obrigadão. Nada, meu filho. Fala, Cláudio. Ô, Emerson, aí esse prompt aí é só para o Windows, no Linux é terminal, né? Não, no Windows também tem um prompt. O prompt do Windows é quando você aperta aí no seu botão iniciar, botãozinho direito executar. Se você der um CMD, ele vai abrir aquela telinha preta em DOS chamada prompt de comando. Também tem outro atalho mais direto. Se você apertar a teclazinha Windows mais R, se você apertar o Windows mais R, ele vai aparecer para você aquela telazinha do executar, aquela telazinha do executar. Aí você digita ali CMD, que é comandos. Aí ele vai aparecer prompt de comando. E tem outra situação também para ele aparecer. Se você clicar lá com o botão direito, aqui no botão iniciar, e você botar lá prompt, ele aparece já. E você tem a opção de entrar no prompt de comando como usuário local ou administrador. Então, alguns comandos, Cláudio, precisa que você seja administrador, entendeu? Porque senão ele não aceita o comando. Então, lá tanto no Windows quanto no Linux, eles chamam-se prompt de comando, tá? São as mesmas nomenclatura. Tranquilo, irmão? Beleza. Show de bola. Bora de 14. 14 diz o seguinte, que as intranets, elas são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores por meio de uma VPN. Então, ó, a gente viu o VPN na primeira questãozinha aqui da nossa maratona, tá? Então, eu sempre disse a vocês que todas as vezes que vocês se depararem, tá, com alguma questão que fala sobre intranet e ele se refira a clientes ou fornecedores, então, se clientes e fornecedores estão depois do portão da empresa, essa
internet não é intranet, porque eles não são funcionários da empresa. Se são clientes ou fornecedores, estão depois do portão da empresa. Então, isso aqui é considerado extranet. Isso é considerado extranet. Tá? Então, passou do portão, é extra. Fora da empresa, é extranet. Se for funcionário da empresa, intranet. Tá? E se for... Oi, Betão, Eu fala. quero ver um aluno seu errar uma questão dessa. Cliente e fornecedor. Esse É, bizu que você dá é arretado. porque já fica na mente, né? O cliente e o fornecedor não tá dentro da empresa. O cliente e o fornecedor tá fora do portão, né? Tá fora. É uma extranet. E como você disse, o cara errar uma questão dessa, aí, como diz Tiago, tem que pegar nas orelhas dele aí, viu? É isso aí. Marilene Pedro tá chegando agora. Cansei de errar questões dessas aí. Cansei. Cansei de ir para uma prova, como Tiara sabe, 60 questões e eu matar 50 e não levar o ponto de corte em informática. Mas agora a história mudou, não foi? Agora a história mudou. Tá mudando, graças a Deus. Deus quiser, daqui uns dias a gente tem aí Sergipe na veia aí, ainda vem aí Bahia e os demais aí. Tá escutando Deus aí, quiser, Bolacha? se Deus A quiser. experiência aí do Coroa aí? Coroa é desenrolado. Ele hoje tá afiado aí hoje. Eu acho que esse dia 12 de outubro aí ele foi marcante, viu, Tiara? Ficou Ah, na rapaz, história. passei. Tiara sabe, eu sou muito família. 12 Peguei minha de família, levei junho. pra roça, matei um carneiro lá e disse, a rocha aí. Ah, Matei se eu todo tivesse mundo. aí. Só vai dormir todo mundo de manhã. Acender a fogueirona lá e tchau. É, Ah, o fogo lá é grande. Ei, Beto, licença aí, galera. Tu vai fazer, né? TRT do Ceará? sétima região. Vou ver aqui, Beto. Tiara. Vou ver Vou Vai, ver, aqui. não, vai. você vai fazer. Nem que seja avulso. É porque o meu foco agora seria a Bahia, sabe, Tiara? Aí você vai ter que focar. Para você não ir de mãos atadas. Eu gosto de ir com leão, não com ovelha. Se eu pecar, Não, a pecar gente pro vai povo. focar pra Bahia, mas a gente tenta, pô, sair. Só pra. Mas tu Né? tá ligado, né, Tiara? Que FGV é lei pura, né? É letra de lei, né? Eu acho que eu vou dar uma olhada ainda no edital, aí depois eu passo lá no grupo pra É letra de vocês. lei. É o que Pedro me perguntou no começo aí da aula aí, se cai a mesma coisa. Aí eu expliquei a ele que FGV é letra de lei. É o cara sentar o rabo na cadeira, não é isso, Betão? E ler o Mas na artigo maioria inciso das pé vezes, ao pé da letra, não é isso? mas a maioria das vezes é tanto texto de lei que acostumou a ser tanto olhar aquilo que você mata, sabe? Já tá na mente, né, Infelizmente é Beto? Já desse tá na jeito, mente, né? é. Pronto, pronto. Vamos comer acarajé lá em Salvador. Deixe nós que vamos pra Bahia comer acarajé e dançar o Olodum. Como diz o baiano, vem cá, minha porra, vamos embora, né? Vamos embora. Bora de 15ª aí. Vamos embora, na 15ª, minha porra. Olha lá. No Google Chrome. Bolacha vai também, Bolacha. A gente vai pra Bahia aí. A gente vai pra Bahia, viu, Tiara? Vamos embora aí. É pra Juazeiro da Bahia. Embora. A prova Então, vai a gente vai ser fazer lá, uma é? inscrição aí, viu? Pode preparar a van aí, viu? Que a gente vai sair de Salgueiro, viu? A gente não vai com cursinho nenhum, não. Ei, Fuá, vai Fala. ter prova em Bora Juazeiro? mesmo, vamos se organizar. Eu acho que vai. Vou olhar no edital. Se for, vai dar certo pra todo mundo. Beleza, vai. Continua aí, Vai. pau na Vamos máquina. embora. 15ª questão diz o seguinte. Que lá no Google Chrome, para você permitir que o usuário não veja nem modifique as informações de outro perfil do Chrome e que ao sair o histórico da navegação gravada do usuário seja excluído do computador, é necessário navegar no modo visitante. Essa daí é fichinha, né? Essa daí vocês marcam certo. Por quê? Quando você entra no Google Chrome, o que é que acontece? Aqui em cima, no canto do lado direito, né? Quando você se loga, fica a primeira letra do seu nome. Então, por exemplo, se você se loga lá, Natália, fica a letra N lá, fixada, né? Geralmente na cor laranja, tá? Mas se você clicar na letrinha, embaixo, ele aparece assim, o nome, modo visitante. Então, se você quiser que alguém acesse o navegador sem que ele veja seus favoritos, né? O seu histórico, é só você clicar lá no modo visitante e entregar o computador para a pessoa, né? E assim possivelmente. Beleza? Então, essa 15ª também foi uma questão tranquila demais. De boinha aí. Beleza? Vamos para 16, que diz o seguinte na 16, que é necessário transferir um arquivo via internet para outro computador. Ponto.
Entretanto, você não tem acesso a nenhum navegador e precisa fazer isso utilizando um software utilitário por meio de um protocolo de comunicação. E ele diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome do tipo de conexão necessária para que você transfira o arquivo via internet. O que é que ele está dizendo para você? Que você comprou, vou dar um exemplo aqui, você comprou um pacote para estudar para concurso. Só que aí, quando você foi ver, você não tinha nenhum navegador na máquina. Coincidentemente, você não tinha. É o que ele diz lá em cima. Você não tinha nenhum navegador. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa baixar, né? Transferir o arquivo que você comprou. E o que é que você vai fazer? Ó, vai entrar em contato com a empresa. Ó, eu não tenho nenhum navegador da internet. O que é que eles vão fazer? Vai mandar um link para você, né? Um link que você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no executar, colocar o link, e é com esse link, é como se você, ao clicar nele, você caísse dentro do servidor da empresa, onde você comprou o pacote. Então ele diz o seguinte ali, ó, que assinar a alternativa que apresenta corretamente o nome do tipo da conexão necessária para que você transfira o arquivo. Então, assim, se falar em transferência de arquivo, aí você já matou a jogada. Por quê? Porque o mais indicado e correto é você marcar o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, tá? O HTML é a linguagem dos navegadores, que fica atrás das páginas bonitas, né? Então, por trás daquela PC e concurso, ali por trás existe uma linguagem chamada HTML, que foi desenvolvida pelos programadores, que é uma linguagem em código binário. O URL, você aprendeu que são os endereços eletrônicos. Então, qual é a URL do PCI Concurso? A URL do PCI Concurso é www.pciconcurso.com.br. E ele fala em RJ45. O que significa o RJ45? O RJ45 é aquele conector de plástico que fica na ponta, tá, dos cabos azuis, que muitos tornam ainda a chamar de cabo de rede. Popularmente falando, meu cabo de rede. Então, na ponta do cabo de rede, existe um conector de plástico. O nome daquele conector é chamado RJ45. E, na verdade, o nome daquele cabo não é cabo de rede, como todos dizem, tá? O nome daquele cabo chama-se cabo de pá trançado. Porque se você cortar um cabo daquele, você vai notar que existem 4 pares de cores. Branco do verde, branco do laranja, branco do azul e branco do marrom. Por isso que ele é chamado cabo de pá trançado. Mas no dia a dia, as pessoas chamam cabo de rede. Então, na ponta do cabo de rede, aquele conector de plástico é chamado RJ45. Então, o que sobrou para a gente foi só um FTP, né, que é o protocolo de transferência de arquivo. Então, como ele quer transferir o arquivo, tá, via internet, só resta ele marcar que é FTP. Beleza? Tranquilo essa aí? Essa foi de boinha, né? Vamos agora na 17, que ele fala o seguinte na 17. Spam é um tipo de e-mail que contém mensagens indesejadas, como, por exemplo, propaganda de uma empresa e que é enviada para o cliente sem sua prévia solicitação ou autorização. Perfeito, né? Quem é que nunca abriu aqui um e-mail que viu lá altos spam lá com altas propagandas? Toda hora quando eu abro meu e-mail tem lá propaganda do Estratégia, do propaganda do Fox, tá? Então, a maioria desses e-mails estão sempre aonde? Estão sempre naquela página lá. Qual é a pastazinha lá? Que para ele é suspeito. Alguém lembra o nome dela aqui? Da pastazinha? Beto, lembra dessa pasta lá do correio eletrônico? Repeta aí, antes, por favor. A pasta do correio eletrônico, que o quê? A pasta do correio eletrônico geralmente ficam os e-mails que a gente não pediu solicitação. É como se fosse um intruso, né? Então, como seria o nome dessa pastazinha lá? Yara? Spam. É o spam, né? Ou lixo eletrônico. Uhum. Entendeu? Spam ou lixo eletrônico. Então, A questão já deu aí. E são aqueles e-mails que a gente não pediu para receber, mas eles ficam mandando, né? Ficam mandando. Beleza? Então, quando ele diz que o spam são os e-mails indesejados, perfeito, tá? Você recebe sem querer querendo. Agora, nada impede que você clique lá nele e no rodapé você cancela a inscrição. Quando você cancela a inscrição,
Aí ele deixa de mandar para você, porque ali é um bot, né? É um robozinho que fica mandando, pá, até. E aí os invasores, o que é que eles fazem? Eles se mascaram de bot e ficam mandando, né, mensagem desejada até você clicar e cair no golpe. Beleza? 18 diz o seguinte, aí na 18, ó, que uma das principais funcionalidades de um firewall é proteger uma rede local de ataques que são originados em redes internas, por exemplo, em uma intranet. Certo ou errado? Olha a pergunta, hein? Uma das principais funcionalidades do firewall é proteger uma rede local de ataques que não são originados em redes internas, por exemplo, uma intranet. Então, o que é que ele está querendo dizer aí, em outras palavras para vocês? Que o firewall protege só a rede local. Essa é a função do firewall. Errado, é a parede de fogo. Já disse intranet aí já era aí. Justamente. Que Beto acabou de dizer, é errado. O firewall, ele é a parede de fogo. Quando ele falou intranet aí, já ficou errado aí, né? Então, muito bom a análise de vocês aí, tá? Show de bola. Errado. Ele filtra toda a rede, né? Ele não deixa quem tá de fora entrar e não deixa quem tá de dentro sair para infectar a galera. Beleza? Então vamos embora. 19. Diz o seguinte na 19. Diferentemente do vírus, os spamwares não conseguem capturar as teclas do computador quando pressionadas. Certo ou errado? O que é que vocês marcariam? Diferentemente. E quem captura a tecla do teclado é o keylog. Isso. Então, ó, 19, errado. Por quê? Porque o spamware, ele é um programa projetado para quê, pessoal? Para monitorar as atividades de um sistema, não é isso? E enviar as informações coletadas para quem? Para terceiro, ou seja, o nome por si só já diz, spamware, ou seja, é um espião. É um espião. Ele informa as informações e manda. E como disse nosso colega Beto aí, o cara que é considerado o vírus que captura as teclas é o keylog aí, é o keylog. Então, 19ª questão, você marca errado, tá? Eu lembro de um aulão que tu foi, que tu disse que o spamware, você colocasse ele como Sherlock Holmes. Isso. Sempre colocasse ele lá espião, que não né? errar. É o cara espião. É o programa... Fala, Pedro. Diz aí, irmão. Professor, todas essas questões são da CESP, é? Não, tá tudo misturado aí. Tem 10 ou 12 questões que são da Indecam, mas o resto tá misturado aí, tá? Porque assim, como eu te falei, em Alagoas, o último foi a CESP. Só que a gente fica, como não tem nada definido ainda, a gente subentende que pode ser a CESP novamente, entendeu? Mas aí a gente espera sair o edital, aí quando sair o edital, aí sim, a gente foca naquela banca. Mas é como eu sempre digo ao pessoal aqui, você e Marilene que tá chegando agora, é melhor a gente estudar no nível alto, e na hora que vem a questão, a gente ser um jogo fácil, de que a gente estudar questãozinha, como se fosse de prefeitura, e na hora que cair questão de CESP, a gente ficar todo atabacado, como diz a história. É muito fácil, entendeu? Estudou no nível alto, pode vir um jogo que for que a gente tá preparado. Não tem estresse, não. Entendeu? E vai dar certo, como diz Tiara. Beleza, Pedro? Desativa a mãozinha aí, por gentileza. Senão bloqueia pra mim aqui. Só aperta nela de novo aí. Na mãozinha. Valeu, jogador. Vamos lá. 20ª questão diz o seguinte. No PowerPoint do pacote 1365, tá? Uma alteração no slide mestre é aplicada a todos os slides nele embaçados, incluindo as fontes e as imagens. O que é que eu tenho a dizer a vocês? Não só no pacote 365, como em qualquer pacote de escritório, quando você mexe no slide mestre, ele replica para todos os slides, incluindo as fontes, as imagens, tudo. Então, por exemplo, quantos slides eu tenho aqui? Eu tenho aqui, acho que é 18 ou 19 slides. Então, se eu boto esse nome em formato de bateria de questões, eu coloco do slide mestre. Então, ele replica para quantos slides eu for solicitando. Terminei o slide 20º, eu quero botar mais um slide, novo slide. Então, quando eu incluo novo slide,
o nome informática, a bateria de questões, ele vai automaticamente aparecer ali. Por quê? Porque tudo eu fiz no mestre, lá em cima. Então, qualquer alteração que você for fazer em apresentação, procure sempre mexer no slide mestre, tá? Então, independente do pacote ser 1365, 2010, 2007, 2013, 2016, 2019, qualquer pacote, mexer no slide mestre, inclui fontes, tá? Inclui fontes e inclui imagem. Então, 20ª, correto. Beleza? Aí vem a 21 aí, ó, que diz o seguinte: ocorrências como, dois pontos, receber retorno de e-mails que não foram enviados por você, tá? Que não foram enviados por você. E verificar as notificações de acesso que a sua conta de e-mail ou o seu perfil na rede social foi acessado em horário ou locais em que o próprio não estava acessando, são indicativos de que você está sendo fraudado com um golpe conhecido como phishing. Certo ou errado? Então, ó, Ficha é um pescador. phishing é o pescador. Justamente. Phishing é o pescador. Então, fazendo uma análise, tá? Se phishing é o pescador, então o que é que ele diz lá em cima? Que receber retorno de e-mails que não foram enviados por você e verificar nas notificações de acesso que a sua conta ou seu perfil na rede social foi acessado e naquele horário ou local em que você próprio não estava acessando, não estava online. São indicativos de que você está sendo fraudado com um golpe conhecido como phishing? Não. Porque phishing, Pedro, é o golpe que ele pesca seus dados. Entendeu? Não é o golpe que modifica lá o seu perfil, não é o golpe que modifica a sua conta. Então, assim, phishing, ele é o golpe que pesca os seus dados, tá? Ele fica só esperando uma brecha. Então, Betão, saberia me dizer aqui qual seria esse tipo de golpe aqui, nessas informações da questão? Eu já ia te perguntar, Emerson, porque ele é bem específico lá em cima. Se tu vê no início lá, que ele modifica, tá entendendo? Aí o problema tá aí. Onde ele diz lá em cima que modifica, né? Ele diz lá, receber retorno de e-mails que não foram enviados por você e verificar nas notificações de acesso que a sua conta de e-mail ou seu perfil na rede social foi acessada em horários ou locais em que você próprio não estava acessando, são indicativos de que você não está sendo fraudado. Você está sendo fraudado com um golpe conhecido como ficha. Nesse caso aqui, Betão, esse não seria um golpe conhecido como ficha. E isso significa um golpe mais conhecido como assim um malware, entendeu? Isso é um malware, porque você recebe, né, e-mails que você não enviou, você recebe o retorno, então existe aquele malware, né? Aí ele muitas vezes modifica lá o acesso, você, então foi eu que acessei. Isso acontece muito quando você recebe esses vírus via grupos de WhatsApp, né? Por quê? Porque o WhatsApp ele não tem essa ferramenta de verificar se aquela mensagem é ou não, é, como eu posso dizer, ela é ou não suspeita, ela é ou não verdadeira. Então, fica os malwares mandando, né? Mandando. Então, eles ficam batendo lá e mandando, modificando as coisas. Então, muitas vezes a pessoa liga para você, pô, tem uma situação aqui que modificou aqui, teu perfil, o teu fundo não tá mais, isso, como é isso é que tu mudou alguma coisa? Então, são considerados os malware, entendeu? E não os phishing. O phishing, como você disse, são os pescadores. Eu Beleza? colocaria errado aí, porque tinha que estar errado aí, que não, a gente sabendo o que é o pescador é o fisco, certo? Porém, a questão ele dizia, mesmo que sempre está online, se você ver, ele disse que ele não está online, aí a gente se programa o quê? Para o homem, que não precisa coisar, né? Mas o homem, ele se auto-replica, né? Se auto-replica, aí tinha esse problema também, tu tá entendendo? Eu sei que eu botaria falso aí, de certeza. Eu não quero nem saber quem faz a merda, porque eu sei que é falso, né? Tá tudo certo. Porque eu sei que quem pesca é o ficho, né? Show de bola. Então, os malware, tá? Vamos embora. Aí vem aí a 22, que diz o seguinte aí. Qual é a maior diferença entre LibreOffice e o Microsoft Office, né? Qual é a maior diferença? Ele foi bem claro, né? Então, diz o seguinte, na letra A,
que o código do Microsoft é aberto e o Libre não tem código aberto. Errou. Tá errado isso aí. Ele inverteu aí, né? Inverteu. O library Porque LibreOffice está dizendo assim, LibreOffice, né? Office livre, LibreOffice. Então, falso primeiro. Aí vem, letra B. O programa Impress do Libre é equivalente ao Publish do Microsoft Office. Errado. O programa Impress equivale ao PowerPoint. Publish, ele é um programa que pode ser considerado como um programa de gráfica. E o Publish, você cria cartões de visita, papéis timbrados, né? É como se ele ajuda muito o pessoal que trabalha com gráfica, né? Então, assim, é errado também, porque o Impress equivale ao PowerPoint, tá? Ele trabalha com slides e não com publicações, tá? Então, também está errado. A letra C diz o seguinte, que o Libre não possui um editor de texto e o Microsoft Office possui sim o Word. Errado. O Libre possui sim um editor de texto chamado Write, né? Para o editor de texto é o Write, para planilhas chama-se Calc e para apresentações lá chama-se Impress. Então, errado também. Beleza? Aí vem aí, ó, a letra D, que diz o seguinte, que o LibreOffice programa o software livre, gratuito, e o Microsoft programa o software pago. Perfeito. Então, ó, nossa resposta, letra D. Letra D. E a letra E diz o seguinte, no Libre, o programa para montar planilha chama-se Calc, e no Microsoft chama-se PowerPoint. Aí lascou tudo, né? Aí essa aqui tá errada mesmo. Então, só restou para a gente a letra D. Tá? Então, 22, marque aí a letra D. Beleza? Aí vem aí a 23, que fala assim, que o usuário de computador abre o conteúdo de um CD antigo. Então, o usuário foi lá e abriu o conteúdo de um CD antigo. E percebeu que há somente um arquivo com extensão AVI. AVI. O que ele visualizará ao abrir o arquivo é uma imagem. Certo ou errado? O que é que vocês marcariam aí? Alguém se arrisca? AVI não é imagem, não. Viu? É bem na imagem não, Betão? De Não. fato, você está correto no seu pensamento. Imagem é JPG, JPEG, Pegue. tá? BMP, também é imagem, tá? Antigamente, como ele disse aqui, o que é que ele abriu? Ele abriu um CD. Antigamente, quando o cara jogava no CD, o que é que o cara jogava? Vídeos em AVI. Vídeos, né? Hoje em dia, não se usa mais CD. Hoje em dia se usa pendrive e alguns raramente ainda usam DVD. Então, hoje, os vídeos, a extensão dos vídeos mais avançados não é mais em AVI, e sim MP4, tá? E sim MP4. Hoje, na nossa moda atual, né? Na era moderna, ninguém usa mais AVI, usa-se MP4, tá? Então, ó, 23 errado. 23 errado. 24, diz o seguinte aí na 24, ó. No que diz respeito ao conceito da internet, uma sigla ela é utilizada para descrever o endereço de um site na internet, como https://www.google.com.br. Por exemplo, constituindo uma sequência de caracteres que especifica a localização de um recurso na web, como uma página, uma imagem, um arquivo de áudio ou um vídeo. Essa sigla é conhecida como URL? Sim, né? Sim. Então, tudo isso aqui é conhecido como URL. Inclusive, eu citei algum exemplo, algumas questões anteriores, quando eu falei assim, qual é a URL do PCI Concurso? www.pciconcurso.com.br. Então, como ele disse aqui, essa sigla é conhecida como URL, sim. O URL nada mais é do que o endereço eletrônico do site, tá?
o endereço do site. O endereço do site. Ok, meu povo? O endereço do site. Show de bola? Vamos para 25. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A galera aí, que tá chegando agora, Marilene, Pedro, estão entendendo tudo certinho? Tá de boa? Aí? Algumas eu estou entendendo, professor. Não foi todo o conteúdo que eu peguei. Eu Entendi. estou Mas estudando também tá chegando informática agora, há né? pouco tempo. Aí eu queria o É, seguinte, que tanto você como Marilene porque depois... eu priorizei mais outras disciplinas. Eu comecei a pegar informática agora, entendeu? Entendi. Mas segurança da informação, eu sei. Word, eu tenho uma noção, entendeu? Uhum, Esses beleza, conceitos básicos também de hardware. entendi. Vocês que estão começando agora, que chegaram agora no nosso grupo, né? Que assim, isso é normal, viu, Pedro? Chegando agora, essa galera que tá aqui já vem daqui de uns 4 meses a 5, né, isso, Cláudio? Uns 4 a 5 meses a gente tá aqui nessa correria aqui. Então, assim, é normal isso aí, viu, Pedro? Pode ficar tranquilo. Como Marilene tá chegando agora, eu não sei se, né, você e Marilene, eu não sei se você e Marilene já tinham estudado para concurso em cursinhos, com algum outro professor. Mas essa maratona de questões serve justamente para isso, para a gente anotando os bizu, tá? E, e anotando e pegando, como diz, as dicas, tá? Mas pode ficar tranquilo, chegando agora, isso aí é normal. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a alguma questão que vocês, porventura, não quiserem perguntar, sei lá, fala com vergonha, é só para fazer o seguinte: me chama depois no privado, professor, aquela questão tal, assim, assado, eu não entendi, mas eu não quis atrapalhar a aula, e aí eu vou ter o maior prazer de explicar de uma forma melhor para você, tá? Para que não fique dúvida, beleza? Na hora, professor, valeu. Tá bom? Tu tá chegando agora aí com o professor Antônio, e a galera da mentoria de Antônio, pronto, Bolacha tá na mentoria de Antônio, Matheus que tá aqui no grupo também, então a gente tem sempre esse cuidado aqui, porque a gente sabe que vocês pagaram um curso caro, e, né, Bolacha? E a gente não pode deixar vocês na mão, tá? A assistência Eu aqui gostei, técnica é topado. Oi, eu gostei Marilene. muito, eu gostei muito. Eu já tenho uma base boa já, né? Tiarai tá com esqueminha bola demais, mas eu já tenho uma base boa já na informática. Você Mas estudou eu em algum gostei cursinho aí em muito. Salgueiro? Você é de Salgueiro? Eu sou de Salgueiro, eu já estudo já no cursinho Sapiente e já tenho uma carga boa já de concurso. Ah, então tá com o Juninho lá, né? Juninho é fera demais. Mas eu gostei muito, muito bizu bom, e você tira muita dúvida e você enxuga muito a matéria. Isso é ótimo, perfeito para poder lembrar. Eu aprendi com o É Beto, os viu? pontos Foi o Beto que me deu essas essenciais, dicas. Mas eu gosto de você porque é você, essencial, você isso é mostra todas fundamental, as porque você dificuldades. não lembra de tudo lá na hora, mas esses pontos essenciais aí são os que dão a vantagem, entendeu? Isso é bom demais, não vou mentir. Eu peguei essas dicas com o Beto. Beto que me deu essas dicas aí, que disse, Emerson, o bom é que tu explica de um lado do outro e não deixa brecha, não é isso, Beto? Foi um aulão que eu fui com o Emerson, sabe, Marilene e Pedro? Quando você perceber, você vai estar acertando a questão sem saber o motivo por quê. Agora você sabe que ela está certa ou está errada. Porque você sabe quem é que faz aquilo. Muitas vezes você não sabe explicar, mas vai acertar a questão. Pois é. Rapaz, eu conheci Beto, eu já tinha falado muito em Beto, né? A história de Beto é meio corrida, assim. Aí eu fui ser vizinho de Beto, ó. Frente a frente, foi, Betão? Foi vizinho. Aí Tiara disse, Foi um rapaz, tu é prazer. vizinho de Beto. Fez uma propaganda de Beto. Eu disse, rapaz, é mesmo. Caba chega lá de meia-noite, uma hora. Aquele caba é o quê, Tiara? É matador, chega de madrugada lá. Aí Tiara disse, a Tiara disse, não, mas ele é dono do você que sabe, ó. Eu digo, entendi agora. Resenha. Mas graças a Deus ele pegou uma amizade muito boa. Betão foi para uma primeira aulão que ele foi lá, aí eu dava aula no Gênesis. Ele arrastou uma galera da porra lá pra ir lá. Foi Joaquim, foi Beto, foi uma turma da porra, foi Ellen, foi uma turma grande lá. Arrastou lá. E a gente, graças a Deus, pegou uma amizade muito boa, até hoje aí. E aí, dessa galera aqui, ele trouxe Cláudio aqui do Alfa. Cláudio tá com a gente até agora. O resto da galera que ele convidou, tudo indo, disse, dá pra mim nesse horário não, você dorme tarde demais. Correu, só ficou o Cláudio aqui. E Tiara, ó. Tiara e Beto é a mentora, Cláudio viu, é um Marlene? dos Desse grupo aqui, testemunhas. Se viu? não fosse as suas aulas aí, a gente era fudido. Desculpa a expressão aí. Eu fui para o concurso Sergipe, de 5 questões eu matei 4. 3 Emerson deu no aulão, pra vocês terem uma ideia. É assim, é aquele que eu disse a você, né?
A gente, quando olha a banca, qual é a banca? FGV, qual é a banca? IDECAM. A gente baixa só questões dela, que é para a gente focar naquela situação. Olha, você estava naquele grupo aqui da Prefeitura de Salgueiro, não é isso? Você não estava lá no grupo? Como é que Sim, foi lá? sim, Você fez o concurso? fez. Beleza. Tinha uma aluna daquele cursinho que estava naquele grupo, que ela está ainda naquele grupo, que ela é enfermeira. Só que ela é enfermeira contratada lá do IMIP, parece. Assim ela falou para mim. Ela, das 12 aulas que a gente teve, foram 12 encontros, né? No dia primeiro, que foi no sábado, né? Eu fiz um aulão que começou 13h30 da tarde, foi até 6 horas da noite. Eu abordei 60 questões. Então, veja quantas questões a gente resolveu, Tiara. Foram 12 encontros, tá? Então, cada encontro tinham 30 questões. Então, ó, com 11 aulas, eu tinha resolvido 330 questões. 330 questões. Nenhuma repetida. Nenhuma repetiu. Eu fiz uma garimpagem da banca, da Engeduc, e eu consegui. Cada aula tinha 30 questões. Tá aí, Beto, que não deixou mentir que ele estava participando. Eu mandava o link para ele. E aí o que acontece? Quando foi no sábado, eu consegui ainda garimpar aqui, consegui mais 60. Então, em 12 aulas, eu dei 390 questões. Então, o que acontece? Essa menina, essa mulher que estava lá no grupo lá, ela é enfermeira. Então, assim, ela fez para técnica de enfermagem. Segundo ela, tinham 15 questões. Ela disse para mim, assim, na segunda-feira à noite, ela me mandou um texto elogiando, que ela disse assim, olha, eu paguei as 12 aulas, e se eu assisti uma aula, eu assisti muito. Realmente, eu não me recordo dela. Acho que eu me recordo uma vez que ela entrou, mas eu acho que ela estava no celular e ela demorou pouco. E aí ela disse assim, olha, das 12 aulas, se eu entrei eu entrei muito. Mas geralmente quando eu chegava dos meus plantões de manhã, como já estava no pique, então eu assistia a aula de manhã e fazia minhas anotações pelas suas aulas. E aí, geralmente, depois do almoço, é que eu tirava um cochilo. Ela disse, das 15 questões que caiu para mim, eu acertei 12. E eu não sabia nem para onde é que ia informática. Então, ela mandou uma mensagem, um texto, elogiando, agradecendo muito. Inclusive, ela disse que se continuasse com o grupo, ela queria continuar. Então, isso para a gente, que está do outro lado aqui da telinha, é muito bom, né? Isso aí não tem dinheiro que pague, né? Então, eu fico muito feliz quando eu passo um pouquinho do meu conhecimento para vocês de uma forma direta, objetiva. Porque eu aprendi uma coisa, e é isso que eu passo para os alunos, que concurso público, você tem que ganhar tempo, tá? Porque você precisa controlar a ansiedade. Então, se você não controlar a sua ansiedade, você se perde no tempo. E quando você olha, já está em cima da hora. Falta meia hora e você precisa fazer uma redação, falta meia hora e você precisa passar um gabarito. E aí é nessas meia hora que muitas vezes o cara perde o concurso. Porque passa uma redação errada, quando é isso, passa três, quatro no gabarito errado. Tem aquela menina mesmo que você convidou, Beto, a Catiene, né? Catilene, sei lá, uma lourinha. Ela disse para mim que no concurso de Salgueiro ela passou 3 questões erradas no gabarito na hora da pressa, porque foi em cima da hora. Estava certo na prova e quando ela transferiu para o gabarito, ela transferiu errado. Perdeu 3 questões de graça, ela disse a mim. Então a gente sabe, então o concurso público a gente não pode perder tempo. Então por isso que a gente tem que ser objetivo e tem que ser direto. É isso que um dia eu conversando com o Beto lá na frente do apartamento, a gente estava falando sobre isso, porque muitos professores de cursinho eles acham que você está na segunda série. Eles fazem um arrudeio, porque isso entra aqui, porque sai aqui. Não, você tem que ser logo objetivo. Você não pode perder tempo. Tem que dizer assim, é como Beto, ó, é assim. Por quê? Por conta disso. E se isso acontecer, você vai por aqui e morreu o assunto, né? Só que você tem que dizer de uma forma sutil. E muitas vezes o cara sabe para ele, né? Mas não tem essa forma de passar. Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu aprendi esse dom de poder ir ler, porque para aprender é meio complicado, mas depois que eu aprendo, eu consigo passar de uma forma mais tranquila, objetiva. E graças a Deus tem dado certo até hoje, né? E eu agradeço a todos vocês que estão aí no grupo, me dar essa confiança no trabalho. É como o Tiara diz, ele é chato, mas ele é bonzinho na hora de explicar, né, Tiara? É assim mesmo. Então, a galera que está chegando agora, como Marilene, como o Pedro, eu sou um cara que eu cobro muito, né? Às vezes e aí, já fez isso, fez aquilo. Por que assim? Porque
o sucesso de vocês, indiretamente, também é o meu, tá? Então é muito bom quando o cara diz assim, ó, pô, assistir a aula de fulano é show de bola. Ponto. Tiara falou que ia chorar porque Beto elogia Tiara. Às vezes, Beto me liga, ó, isso aqui é assim, ó, deixa comigo que o Machado vai ter tantos alunos. Então, eu fico, às vezes, sem jeito com o Beto. Mas, assim, a gente tem uma amizade tão boa, que eu digo, não, Betão, é isso mesmo, vai dar certo, vamos embora. E assim tá dando certo até hoje, né? E aí, como disse Tiara, esse para mim é o melhor horário de estudar. Não tem menino, não tem televisão, não tem nada. Mas muito não aguenta esse barco, né? Muitos não aguentam esse barco, né? Ninguém solta ninguém, é verdade. Ninguém solta ninguém. Pô, Laninha disse para mim, Tiara e Beto, não sei se vocês perceberam, e Cláudio, que Laninha e Graça Cleide saiu do grupo, né? Vocês perceberam, né? Aí falaram lá comigo lá que Laninha disse que não passou a Olimpíada por causa de uma questão, foi um ponto, alguma coisa assim. Mas que tinha dado um tempo para a cabeça dela. Mas como saiu a Bahia, acho que para a semana já volta. Nosso amigo Darlano também, né? Que aí é bom lembrar dele. Vem também numa maratona de estudo muito bom. Só que, infelizmente, essa semana teve uma fatalidade, ele perdeu o pai dele na segunda-feira, né? Então, assim, queria até mandar um abraço para ele aqui, dizer que força, né? Força, né? Darlan é um cara que ele é muito participativo na aula, viu, meu amigo? E assim, está fazendo falta, mas a gente entende. E assim, a gente sabe que você está no luta aí, a gente ficou muito sentido. Tanto que no negócio do pagamento da mensalidade, eu até falei, não, daqui para sexta ou sábado vocês pagam, porque não tinha nem clima. E você falar no grupo, né, pessoal, tem um pagamento, porque a gente também tem que ver, né, a situação do colega. A gente sentiu por ele, perdeu o pai dele. Então, assim, ele é um cara muito querido por todos nós aqui no grupo, né? É um cara que está fazendo falta. Mas se Deus quiser, na hora que ele botar a cabeça em dia, né? Organizar as coisas, ele vai voltar. E eu garanto que, eu tenho certeza que ele vai voltar com força total aí. Tá? Eu acho que isso aí vai dar mais força a ele aí. Beleza, meu povo? Então vamos terminar as duas questões aqui. Mais uma vez, obrigado aí pela confiança no trabalho aí de vocês. Viu? Tá, gente? Tá bom, pessoal? Então vamos para a questão 25 aí. A gente encerrar nossa sexta-feira aí, badalada, a sextou da gente aí. Então, a questão 25 fala assim, que o site de uma banca de concurso público, ele fica fora do ar por 6 horas, devido a um ataque cibernético que efetua excessivas requisições de conexão por segundo de múltiplas partes do mundo, tá? Fazendo com que o servidor web seja derrubado. O ataque sofrido é conhecido como DDoS. Eu não sei se você já tem conhecimento ou se um dia já ouviram falar em DDoS. Então, assim, o que significa DDoS? Como ele próprio disse aí, tá? São ataques excessivos. E eles atacam o quê? Atacam os servidores. Por quê? Porque servidor, quem estuda sabe que servidor tem uma quantidade limite de acesso, tá? A não ser que ele seja o administrador. Até por questão de segurança. É igual, por exemplo, você vai passar o cartão e o que é que, para sua própria segurança, o cartão diz? Que se você tentar a senha mais de 3 vezes, o que é que ele faz? Bloqueia. Por quê? Porque ele vai entender que se o cara tentou mais de 3 vezes a senha, é porque ele não é o dono do cartão. Então, isso é uma questão de segurança, entendeu? Então, o DDoS, ele é um ataque em massa, onde os hackers, eles se reúnem e dizem assim, ó, tu estás aonde? Eu estou em Salgueiro, e tu? Eu estou em Pesqueira, e tu? Eu estou em Recife. Então, 10 horas, a gente começa o ataque ao servidor do Supremo Tribunal. Então, eles começam a atacar, a mandar o famoso bot, né? Que é a inicialização, né? E quando o ataque ele é em massa, esse bot se transforma em botnet, ou bootnet, né? Como queiram chamar. Então, o que é que ele acessa? O bot, ele acessa o servidor até tirar o servidor do ar, cara. Então, eles ficam dando pancada, entendeu? Eles ficam dando pancada e todo mundo começa a clicar. Então, vai chegar uma hora que o servidor vai cair. Então, assim, é como ele disse, quando ele alcançar o limite de acesso daquele servidor, tchau, o site sai do ar. Então, muitas vezes, em concurso público, isso acontece. Então, teve um concurso aí, por exemplo, de Alagoas, né? Não, vamos dar exemplo do Piauí, deu exemplo do Piauí. Então, o que acontece? Tal dia vai sair o gabarito definitivo. Então, o que acontece? Naquele dia, simplesmente o site bota uma nota lá, site fora do ar. Por quê? Porque existe o grande ataque do DDoS, né? Aquele concurso, por alguma ventura, a galera
tenta fraudar, mudar algumas coisas e começa o ataque em massa. Então, é como ele diz lá, que o boot, né, é o acesso ao servidor até ele sair fora do ar, entendeu? Até ele sair fora do ar. Então, ele vai alcançar o limite dele, né? Então, por isso que ele diz que o DDoS é nada mais nada menos que a negação de serviço distribuída. Então, quando ele fala ali que o site de uma banca de concurso ficou fora do ar por 6 horas, devido a um ataque cibernético que efetua excessivamente as requisições de conexão por segundos de múltiplas partes do mundo, fazendo com que o servidor web seja derrubado. Então, ele diz que esse ataque sofrido é conhecido como DDoS, ou seja, a negação de serviço distribuída. De tanto tentar acessar aquele servidor, derrubaram. Então, assim, o acesso a ele foi negado, né? A sua distribuição caiu. Então, DDoS, quando ele fala aqui, ó, em DDoS, ele se refere a todo esse conceito aí que ele listou. Então, ó, questãozinha correta. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma questão que fala em DDoS, lembrem sempre que DDoS nada mais é do que a negação de serviço distribuída. Então, aquele serviço que você naquele dia almejou em acessar o site, em saber se passou, em ver uma lista, foi negado para você. Por quê? Porque o site saiu fora do ar. Então, é negação de serviço distribuída. Tranquilo, meu povo? Então, se vocês não ouviram falar em DDoS, ficou agora, acho que bem claro e bem direto para vocês. É a negação do serviço distribuído. Tá bom? É quando todo mundo em massa ataca aquele site e derruba a página do ar. Beleza? Então, vamos para finalizar a noite aqui. Vamos falar na 26, que diz assim, ó. Que no uso do recurso do Windows 10, a execução do atalho de teclado chamado Win mais E, possibilita abrir a janela de diálogo de um programa acessório em sua configuração padrão, que permite consultar a quantidade de espaço disponíveis no SSD ou no disco rígido do computador, por meio de parâmetros, que seriam as propriedades. Aí ele diz que esse programa acessório é conhecido como explorador de arquivos. Quando ele diz que a execução do atalho do teclado Win, o Win nada mais é do que essa teclazinha que tem aqui embaixo do seu lado esquerdo, entre o FN e o Alt, se for notebook, e entre Ctrl e Alt, se for teclado normal. Então, essa bandeirinha aí, ela é chamada de botão iniciar, tá? Botão do Windows, Win ou Wiki, tá? Então, quando ele se refere ao botão Win, ele está se referindo quem? Ao Wiki, ao botão iniciar. Então, se porventura você segurar o Win e apertar em sequência o E, você de fato vai cair dentro do explorador de arquivos. E quem é o explorador de arquivos? O nome por si só já diz. Você está explorando todos os arquivos que o seu sistema operacional tem de melhor, tá? Se você segurar o Win mais D, o que é que ele vai mostrar a você? D faz alusão a desktop. Então, se você tem o Windows mais D, então o que é que ele vai abrir? Vai abrir a sua área de trabalho. Ele vai minimizar todo mundo e vai deixar para você só a sua área de trabalho. Se você apertar o Win mais I, o que é que ele vai abrir? Configuração. Tá? Então, assim por diante. Então, 26, marquem aí sem sombra de dúvida, correto ou certo, assim como queiram. Beleza, meu povo? Dúvidas aí? Quem teve alguma dúvida com o pessoal que chegou agora e não quis falar, depois me fala no privado aí onde é que teve uma dificuldade para eu tentar ajudar vocês de uma melhor forma, tá? Fala aí, Pedrão. Essa parte de Windows eu ainda não peguei, então não é nem dúvida, é não ter noção de nada mesmo, né? Vou te mandar Mas uma a apostila parte bem de, detalhada e mastigada, como disse Salgueirense. Bem mas a parte mastigada. de, mas a parte de segurança da informação, de Word também, eu estava mais por Entendi. dentro. Agora, quando vai para Windows aí, eu nunca Fique peguei, não. tranquilo que eu vou mandar para você um material, como o povo de Salgueiro, bem mastigado, viu? Bem filé, bem Hora, resumido e direto. Viu? Já aperrei não. Mando para você. valeu. Show de bola, Betão? Tá ainda por aí?
Com certeza. Oxente, tu é Pronto. doido. Então, fechamos aqui nossa sexta-feira, Claudão. Fechamos nossa sexta-feira. Fuá, tu tem que entrar, Fuá. Tu não pode ficar de fora, não, pô. Graziela, tamo junto. Pessoal, uma boa noite aí. Emerson, muito obrigado, viu? Show de Tiara, bola, valeu, Beto. um abraço, Tiara. Marilene, muito obrigado aí pela Boa noite, gente. participação, Boa viu? noite, boa noite. Boa noite, Galera, Moody. boa Muito noite. obrigada. Valeu, Eu que Emerson. agradeço. Boa noite, Valeu. Betão. Boa Marilene noite, e Mário, Pedro, todo mundo. Cheiro. depois falem comigo no privado, tá? Depois falem comigo no privado pra gente trocar uma Pode ideia e deixar, mandar um material pra vocês. Fechou? Valeu, galerinha. Show de bola. Bom final de semana. Betão, Tá. show de bola, viu? Valeu, um abraço, meu querido. Claudão, obrigado, irmão. Bom final de semana. Uá, show de bola, viu?